Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o podcast Perspectivas. Hoje nós vamos conversar com Dai Sena, que é diretora de cinema, faz filme, audiovisual e é uma pessoa interessante que nós vamos conversar hoje para descobrir as suas perspectivas. Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, ajudar a gente a divulgar o nosso canal e, sobretudo, as perspectivas de nossos entrevistados. Dai, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, fico muito feliz pelo convite, né, desse bate-papo. Eu que gosto muito de contar histórias, então é um prazer grande estar aqui também. É, contar história tem várias maneiras de fazer, né? Você pode escrever, você pode falar e você usa imagens. Isso é uma coisa muito interessante. Mas vamos conversar aos pouquinhos, né? Dai, você nasceu aonde, Dai? Então, eu nasci em Salvador, né, eu sou soteropolitana, amo muito, essa cidade e tenho aí na minha ancestralidade a minha mãe, que é uma sertaneja, nasceu no sertão, o meu pai, que é um baioca, né, nasceu aqui em Salvador, mas foi para o Rio, morou muito tempo lá, aderiu à cultura carioca, mas genuinamente de Salvador. E, obviamente, você. Mas nasceu em que bairro? Eu sou de Brotas. Você é de Brotas. Isso. Mas se o cinema e audiovisual estava na sua vida, ou sua perspectiva desde o início, ou foi algo que aconteceu ao longo do caminho? Então, é muito curioso isso, né, porque assim, eu entrei na faculdade, eu sou formada em comunicação, e lá na faculdade eu me descobri produtora, né, e comecei a trabalhar como produtora de música. Assim, para quem não conhece bem o trabalho, não é da área, a gente tem muito empresário e muita gente aqui conversando com a gente, ouvindo. E o que é produzir? Então, produzir é viabilizar, né, a gente que trabalha com produção, a gente viabiliza um produto ou um serviço, viabiliza que algo aconteça, né. São muitas etapas, muitas demandas, pra gente ter um serviço em cultura pronto, é preciso que se realizem algumas coisas antes. E para isso tem a figura do produtor que é preparar tudo para poder aquele objetivo ser alcançado. Mas você estudou em escola particular ou escola pública? Eu estudei escola particular, né, minha vida toda lá em Brotas, que Brotas é uma cidade, né. Então, eu estudei uma parte da minha vida no Colégio Nossa Senhora da Conceição, um colégio de freira, e saí de lá fui para o ensino médio nas Mercês, aqui no centro, Uma e pena ter fechado a escola, né? uma pena, porque ali não era só uma escola, né, aquilo ali era uma história muito grande, uma história de um núcleo da história de Salvador. Então, com muita dor quando eu soube que ia fechar, e a gente mantém muitos laços lá, né, porque essas escolas, de vertentes religiosas, elas têm sempre, como pontos de apoio as relações sociais, né, que se tornam relações familiares. E você acha que essa educação religiosa que você recebeu lhe modificou ou lhe moldou como pessoa? Não, porque eu sempre fui muito rebelde. Então, na verdade, eu não ia de encontro a nada, mas, assim, eu não levava isso, eu entendia que aquilo ali era para nortear a minha educação, e eu aceitava, né, mas nada para além disso. Apesar de eu vir de uma família católica, né, os meus pais são católicos, mas para mim, enquanto indivíduo mesmo, eu não levava tão a sério a interferência da questão religiosa na minha vida. Mas como educação sim, porque ela disciplina, ela traz alguns aspectos positivos, e aí sim, eu aceitava, mas me moldar não. Eu acho que eu me moldei mesmo pela educação dos meus pais, da minha família, o braço, né, que eles sempre tiveram de apoio e que eu tenho até hoje, que meus pais são vivos. Então, eu acho que foi mais isso do que a própria educação religiosa das escolas. Eu meio que passava en passant, né, respeitando tudo,
mas não trazendo como minha verdade. Sim, aí da escola você foi para a faculdade de E comunicação. Como foi essa escolha, assim? Por que você escolheu comunicação e tal? então, eu sempre fui esta pessoa, né, que gosta muito de falar, muito comunicativa. Uma certa fase da infância, da segunda infância, era tímida, mas aí passa a adolescência, a gente passa por todos aqueles obstáculos, né, de criar personalidade, enfim. E sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei muito de estar rodeada de amigos e tal, sempre tive uma facilidade. Meus pais também trazem esse traço de personalidade, então para mim foi muito, o lugar da comunicação é um lugar muito à vontade para mim, né. Meu pai sempre teve envolvimento com arte, e aí eu falei: "Poxa, vou fazer o quê?". Aí eu fiz um teste vocacional. Vou fazer um teste vocacional. E esse teste vocacional me indicou a área de humanas, né, então me indicou comunicação ou direito. Eu fiz vestibular para direito, na época só tinham 4 universidades aqui em Salvador, na verdade 3 universidades e uma faculdade, né, então eu prestei vestibular, bati na trave de direito e passei em comunicação. Na federal? Não, passei na Unifax. Na federal eu fiz direito, para direito, né, que foi que eu bati na trave. E aí, cursei relações públicas, e lá no curso de relações públicas eu me vi justamente viabilizando acontecimentos, eventos, da faculdade, e ali eu me encontrei produtora, né. Então, lógico, com a minha veia herdada do meu pai de música, interesse por esse universo. Eu acabei, trabalhando com música. Meu primeiro estágio foi um estágio de carteira assinada, coisa raríssima você ser estagiar em produção com música e carteira assinada. Foi uma combinação, assim, rara, ainda mais naquela época, né, estamos falando aí de 1998. E eu gostei, achei aquilo interessante, gostava de ver os artistas no palco, e muito do fato deles estarem no palco era porque eu tinha viabilizado, e segui. Resolvi seguir naquele caminho, ajudando a organizar eventos e, gerindo carreira de outros artistas e grupos. E aí, lógico que eu passeei também por outras linguagens culturais, teatro, dança, e aí tem muita história pela frente, até eu chegar no audiovisual. Aí já com meus 24 anos, né. Ainda na uni na Já tinha saído da Unifax, mas o meu o umbigo, né, acabou me fazendo com que eu voltasse para lá. Surgiu uma vaga de assistente de produção, e a minha ex-professora, saudosa, querida, Clarissa Bittencourt, me avisou dessa vaga, e eu ainda trabalhava com música como freelancer. E eu fiz o teste, né, ali 26 pessoas e tal, e passei. Passei, entrei como assistente de produção na TV universitária, na TV Unifax, e fiquei lá durante quase 7 anos, e saí como coordenadora da TV. Então, foi uma experiência incrível, lógico que dentro do formato de TV, que é diferente do formato de audiovisual, são conteúdos diferentes que a gente produz. É uma dinâmica diferente também, mas foi ali que eu iniciei o meu processo, né. E lá também eu comecei a entrar no meio acadêmico enquanto, docente, né, Você virou professora, então, também. universitária. Virei mesmo, até hoje. E comecei a dar aula, primeiro formando, a minha turminha, né, porque a gente trabalhava com estagiárias da universidade. A gente tinha também um convênio com a Cipó Comunicação, uma ONG, e ali eu comecei a preparar essas pessoas, né, para trabalhar em TV, como roteiristas, produtores, apresentadores. E tem uma turma muito interessante que passou por mim. Tem a Camila Lucila, que é atriz, está hoje na Globo. Eh, Tem algumas pessoas que se tornaram jornalistas, tem a Cláudia Cardoso, né.
que é nossa diretora aqui também. Pois é. Então, alguns caminhos, né, de pessoas que estão trabalhando em canais importantes do Brasil, fora do Brasil. Esse é um aspecto interessante que você fala. É claro que eu quero entrar mais no assunto cultura logo logo, mas a gente precisa também aqui nesse país dar um pouco de crédito ao trabalho do professor. O fundamental do trabalho do professor, que é a formação das pessoas e a preparação delas para o futuro, né? Como é que você sente sendo parte dessa formação e dessa construção de conhecimento e tecnologia? Assim, eu acho que é um privilégio, sabe, porque você está nesse lugar que hoje eu não uso mais a palavra ensinar, eu uso prefiro, né, a palavra compartilhar conhecimento. Então eu compartilho o conhecimento que eu tenho com as outras pessoas. E na semana passada eu resolvi parar de usar a palavra formar, né. Eu sou uma das diretoras de um festival de cinema aqui, de gênero, né, do espectro feminino, a mostra Lugar de Mulher no Cinema, e ela aconteceu na semana retrasada, né, teve o encerramento dela no domingo passado. E lá eu conversando com uma outra diretora, minha parceira Nina Novaes, ela tinha passado por uma situação de formação de público, e aí ela ouviu, né, que talvez não seja formar, né, porque as pessoas têm a sua formação, todo o legado pessoal que as pessoas têm já é uma formação, então a gente vem ali só mesmo para complementar. Então eu acho que é um privilégio estar nesse lugar de compartilhar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo dos anos, a partir de várias experiências, direcionar, né, porque eu acho que quando você, está nesse lugar de compartilhar, você aprende a direcionar, a ser estratégico e direcionar esses conhecimentos com outras pessoas. Então, por exemplo, hoje, quando eu olho para trás e olho para hoje também, e vejo esse compartilhamento que eu faço, fomentando, eh, fomentando carreiras, fomentando caminhos, ou fomentando apenas um conhecimento maior dentro de uma área, eu fico muito feliz. Agora, você participar desse compartilhamento, que na realidade ainda vou ser antigo e vou continuar usando a palavra formar, porque formar é dar forma, Uhum, não é? A forma pode ser, eu concordo com você que ela já existe, todas as pessoas trazem a sua própria forma, mas você vai tirando o excessinho aqui, colocando aqui, que nem Michelangelo fazendo Davi naquele bloco de madeira, ele vai tirando, na realidade vai extraindo o Davi de dentro de um bloco de pedra, né? Eu acho que um pouco a formação é nesse sentido, não é tirar da pessoa a sua própria identidade, tirar excessos, tirar uhum. uns pedaços que não precisam ter, talvez, ou acrescentar outros que faltam. Eu acho que isso é uma parte interessante. Mas ser professor é difícil. Ser professor de uma área de comunicação e cultura é mais difícil ainda. E aqui na Bahia é mais difícil fazer cultura. Como é essa experiência de fazer cultura num lugar tão complicado como aqui? Ou difícil? Ou é geralmente assim em todos os lugares? É um desafio, né. Eu concordo que aqui na Bahia é mais difícil, porque a partir do momento que você, eh, está ali compartilhando conhecimento, e formando e moldando, né, uma área que tem um desenvolvimento reduzido, né, em relação ao seu potencial, você está plantando uma sementinha que para se transformar em árvore, ela vai dar muito trabalho, e não vai depender somente de quem está regando, né, água. Vai depender do sol, vai depender do vento, vai depender de outros fatores que não estão na mão de quem está regando, porque quem está regando é muito fácil, vai lá, coloca água e pronto, está resolvido, mas o sol e o vento? Então assim, na verdade, essa metáfora que eu faço é que você tem aqui um caldeirão cultural, cheio de potencialidades, e eu posso dizer dentro da minha área que a gente tem muitas potências, né, o criativo
baiano, ele é invejável mesmo. Eu não sei dizer por quê. Não sei se é o mar, eu não sei se é a experiência Eu diria que é a antiga. proteção de todos os santos, sejam Sim, eles de qualquer denominação religiosa que você queira, isso não importa. Mas eu acho que a gente tem um encontro de energias muito positivas muito aqui. positivo. Então, assim, a gente tem uma criatividade imensa, sabe? Muito grande. Mas, infelizmente, ela ainda não é reconhecida e potencializada da Mas você acha maneira. que isso é por falta de dinheiro? Tudo é preciso de dinheiro e Aham, recurso, né? é. E você acha que a cultura não é valorizada? Mas aí eu lhe pergunto. Obviamente, você falou em Caldeirão, então a Uhum. cultura tem uma amplitude enorme. Sim. Mas nós temos aqui histórias de muito sucesso Uhum, em trabalho de entretenimento e cultura, uhum, sobretudo na música. Nós tivemos uhum, aí o axé durante muitos anos, o uhum. próprio carnaval. Isso é um aspecto da cultura, mas apenas um aspecto. E por que que os outros aspectos não têm a mesma facilidade? Você acha que é exclusivamente a exploração comercial? Eu acho que tem uma questão que vem antes da exploração comercial, que são as políticas públicas, Hum. né? Eu acho que é fundamental a gente pensar política pública. Não adianta a gente querer fomentar a cultura eh, aos pedaços, aos poucos, né? É preciso haver um plano cultural permanente e esse plano cultural, ele precisa ser investido e para colher os seus frutos a médio e longo prazo, e não acontece, né? As políticas públicas aqui, é o meu ponto de vista. As políticas públicas aqui, elas são pensadas de forma partidária. Então, você vê um projeto muito bom acontecer, projeto cultural, e aí, quando muda o partido, aquele projeto é enterrado. E aí quer começar Às vezes outro. acontece um pouco com tudo, né? É com tudo, exatamente, mas com a cultura também, né. Agora, o que é que você acha que é miopia ou falta de interesse ou falta de conhecimento? Qual é o seu diagnóstico em relação a essa carência que você está falando para gente? Eu acho que é egoísmo, sabe, um pouco de egoísmo, assim, de você querer, mostrar serviço, o seu serviço para você se manter no poder, sabe. Eu acho que no dia em que a política pública deixar de pensar em si enquanto plano político partidário, e passar a pensar realmente na cultura, em desenvolver a cultura, a coisa vai funcionar. Sim, mas aí fica um pouco contraditório, né? Porque você tem o seguinte: a cultura não existe na natureza, ela vem do ser humano. Uhum, É uma produção do ser humano. sim. Como é tirar o elemento ser humano do processo cultural? E o ser humano, ele tem suas características de egoísmo, de interesse próprio e tudo mais. É, Como é que mas é vai tirar uma coisa da outra? não é Não é isso. intrínseco? Não, mas é porque quando a gente pensa política pública, o nome já está dizendo política pública. A gente não pode pensar no ser humano, na pessoa que está gerindo naquele momento. A política pública tem que ser feita para o povo, tem que ser feita pensando na cultura do povo. Que cultura é essa? É exatamente, mas aí a amplitude de cultura é gigantesca. Como é que um pode escolher mais aqui ou mais ali? Quem é que vai fazer essa determinação, se tudo é cultura, por exemplo? Porque eu não posso, por exemplo, ficar escolhendo fazer mais balé, que representa uma cultura que é trazida da Europa, ou outras culturas mais ligadas, se bem que outras culturas baianas são muito ligadas à cultura de matriz africana, que também é, de certa forma, importada, né? Uhum. Então, o que é que nós temos de cultura local realmente original? Você vê a Sim, complexidade do mas tema nós cultura? temos, mas não é tão complexo assim, né? Se a gente for olhar para a Bahia, né, a gente sai do território Salvador e vai para a Bahia, porque eu acho que a Bahia diz mais sobre cultura do que Salvador. Sim. A gente vai para o Recôncavo, a gente vai para o Sul, a gente vem até para Salvador mesmo, a gente percebe uma diversidade cultural muito grande, sabe? Eu acho que quando você personaliza a cultura, eu sou um gestor, uma gestora mais erudita, e eu vou fomentar mais essa cultura erudita. Então, eu vou fomentar mais as artes plásticas, as artes visuais, o balé clássico, vou fomentar a música erudita,
porque eu acredito que o povo precisa Eu não conhecer. gosto muito dessa palavra erudita, não, porque É, faz uma separação de que como se um fosse melhor do que o outro, e tudo é exata, e cultura. na verdade, é um estigma, né? E que não é, de fato, né? Mas é colocado dessa forma, como se fosse melhor, né? Enfim. É, e você personaliza a cultura. Aí, se você é um gestor, uma gestora mais popular, aí você vai trazer a cultura mais popular. Aí você vai trazer muito recôncavo, você vai trazer o samba, você vai trazer o samba reggae, você vai trazer, de repente, o cinema, né? Mas não dá para personalizar a cultura. O ideal, o meu sonho, né, seria fazer um mapeamento cultural e esse mapeamento ser criado um plano cultural, um plano pluricultural, que é a Bahia, né? Um plano pluricultural permanente e se trabalhar de maneira contínua. Não se dá Como se fosse uma política continuidade. de Estado e não uma política de governo. Exatamente. Você falou tudo. Não é cultura não pode ser vista como uma política de Estado, tem que ser vista como uma política de governo. Não pode ser vista como uma política de governo, tem que ser vista como uma política de Estado, porque é aí que está a politização da Mas se cultura. você analisar, política se faz com orçamento, né? Uhum. E se você analisar o orçamento hoje destinado à parte de cultura é pequenininho. Mas já foi pior, já foi muito pior. Ah, já. Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, era ínfimo, né. Eu falo isso porque, apesar de eu não ser uma gestora, pública, né, da cultura, eu sou uma funcionária da cultura há muitos anos. Eu trabalho nessa área de cultura há 26 anos, né. Então eu já passei por muitas gestões, já vi muita coisa e eu sempre fui muito curiosa. Então eu sempre quis estar perto para entender, né. Eu não sou aquela funcionária, operária, né, operária da cultura, que olha a de longe as coisas acontecendo, eu quero só fazer o meu trabalho e pronto. Não, eu quero entender, principalmente entender o que não está acontecendo. Então sempre procurei me informar, sempre tive amigos gestores, né, pessoas próximas que são gestoras. Então, assim, o orçamento era muito, muito insignificante. Deixa eu te fazer agora, obviamente, não vou perder a oportunidade de lhe provocar, Aham. né? Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: se você fosse uma gestora pública, o que é que você faria? Eu acho que eu primeiro iria provocar essa reflexão. E assim, nem preciso ser gestora pública, eu já provoco essa reflexão em todos os ambientes que eu circulo com essas pessoas, né. Volta e meia eu estou numa reunião com o gestor, eu estou no gabinete, eu estou num evento, né, e eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, e eu sempre trago essa reflexão: "Gente, e aí, como é? E a cultura e tal?". Então, assim, tudo bem, é fácil falar, né, o famoso fácil apontar, vamos fazer. Eu acho que o primeiro lugar de fazer é trazer a reflexão, é fazer com que as pessoas, com que os gestores públicos, principalmente os políticos, eles reflitam sobre os ganhos, que uma cidade, um estado, um país podem ter, né, um continente, podem ter nesse aspecto. Eu vou lhe provocar mais ainda. Nós temos o nosso presidente aqui da Associação Comercial, Paulo Cavalcante, que ele é fundador de uma fundação, Fundação Paulo Cavalcante, mas ele é o idealizador de um pensamento, né? O pensamento que ele chama de via cidadã, que é a participação cidadã de todos, que ele fundamentalmente o que ele diz é o seguinte: você tem que participar da política, da vida, e participando você transforma o mundo num mundo melhor. Então, você não pode reclamar se você não participa. Você não pode reclamar do condomínio se você não desce para a reunião do condomínio para externar sua opinião, para votar e para votar com consciência. Eh, Você está me dizendo que a cultura é uma expressão do povo e o povo não participa. Você acha que a gente poderia melhorar a política pública se todos participassem um pouco mais da discussão das políticas públicas de cultura? Uhum. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na base.
qual é a base? Educação. Se você não fomenta a participação popular na cultura, você mesmo está criando seu monstrinho. Então, assim, quando você vai lá atrás, e teve uma coisa muito interessante, aí eu vou trazer como exemplo a mostra, né, Lugar de Mulher no Cinema. Esse ano, a gente conseguiu realizar um projeto que a gente tinha já de muitos anos, que é de formação de público. Então, a gente levou alguns alunos de escolas públicas, alguns nichos, né? Escola pública, alunos de escola pública, associações de terceira idade e uma associação de pessoas com deficiências mentais. E tudo muda. Ali a gente tem certeza do que a gente está fazendo, porque quando você coloca uma criança dentro de uma sala de cinema, uma criança entre aspas, né, puberdade ali, 12 anos, 11, 12 anos, e a criança se emociona vendo um filme e ela sai dizendo que está emocionada porque ela nunca assistiu um filme num telão, nunca entrou na sala de cinema na vida, é assustador. Mas não é muito não. Quando você coloca uma pessoa de 68 anos, de 70 anos, numa sala de cinema e ela sai chorando, emocionada, dizendo que é a vez, primeira, que ela está vendo um filme, entrando no cinema na vida, aí você fica muito mais triste, entende? Então, assim, A nossa sociedade, além de ser uma sociedade extremamente segregadora, ela é uma sociedade que não permite nem a participação dos avanços da tecnologia da cultura, né? não, não. E assim, é, eu acho que é muito perverso isso, e é muito estratégico também, sabe? Se você não oferece conhecimento de cultura para as pessoas não sabem quem elas são, de onde elas vieram, qual o legado que elas têm, e elas não ficam fortes, né? Para mim é muito tranquilo falar sobre isso. Você acha que cultura deixa as pessoas mais fortes? Com certeza Em que absoluta. sentido você vê isso? Em todos os sentidos, porque quando você se identifica, vamos lá, você é uma pessoa que você vive na favela, né? E lá na favela você descobre que os seus antepassados, os seus ancestrais, foram pessoas que vieram de um certo lugar e que naquele certo lugar aquelas pessoas tinham um poder, tinham um conhecimento e que isso foi assaltado dessas pessoas. Quando você sabe disso, você vai ter uma postura diante da vida, no mínimo de identificação. Não, eu quero ser igual a esse meu ancestral, vou lutar. É uma Então, identificação. a cultura também tem seu fator de empoderamento. Tem, totalmente. Se você não conhece, você vai achar que os seus ancestrais todos tinham aquela condição socioeconômica, entende? Então, é muito elucidador quando você tem contato com a cultura, sabe? Você entender que você é do interior de um estado e que naquele interior tiveram várias manifestações populares antes e que aquilo se perdeu com o tempo, como você está falando, a tecnologia da cultura, ela não é trazida junto com essas pessoas, ela não vai se empoderar. O desenvolvimento e a modernização, sobretudo dos fatores produtivos, não destrói só o ecossistema da natureza. Você sabe que a gente perde praticamente uma espécie por dia, né? Hoje em Imagina. dia. Não sei se esse número está certo, mas é muito próximo. A gente perde muito de plantas, de biologia, micróbios, ou seja, um Uhum. tipo de espécie por dia, podemos dizer isso, não cientificamente. Mas na cultura acontece a mesma coisa também. A cada dia nós perdemos um pouco do aspecto cultural porque a gente não preserva. Sem sombras de dúvidas. Eu estava produzindo uma série, né, em algumas cidades do Recôncavo, há, sei lá, 2 meses atrás, passei por algumas, e cidades que tinham, sei lá, 10 anos atrás, melhor, vou dar um exemplo melhor, esse é mais próximo, conhecido.
eu estava em Santo Amaro, né? Justamente, a Santo Amaro foi a cidade base da gente, onde a gente dormia, para de manhã a gente sair para outras cidades ali, ao entorno. E foi na época do Bem-Bé do Mercado. Eu não conhecia o Bem-Bé do Mercado. E eu fiquei assustada quando eu cheguei no Bem-Bé do Mercado, durante os dias, e a cidade de Santa Amaro esvaziada. Aí eu fui na internet para ver as fotos, aí perguntei no hotel, onde é que estão essas pessoas que estão aqui nessas fotos? Ah, não, porque não teve incentivo, então não está tendo mais essa Ou força. seja, o que acontecia no passado com grande força está se diluindo e se perdendo. E, Agora, me diga uma coisa, né, aqui é uma associação comercial. uhum, O podcast é independente, mas nós estamos aqui dentro da associação comercial, que é uma congregação de empresários. uhum, O que é que você diria para os empresários em relação à cultura e de que forma a cultura pode ajudar eles? A gente tem que entender que as pessoas são pessoas. uhum, As pessoas normalmente se motivam quando o seu próprio interesse é satisfeito. Pode ser o interesse pessoal de ver a cultura se desenvolvendo, isso é muito bom também, mas tem também o interesse empresarial. Como é que você vê os empresários, sobretudo os empresários aqui da Bahia, ajudando a fomentar e a preservar a cultura da Bahia? eu E de que acho. forma isso pode ser útil para eles? Uhum. É isso, eu sou da comunicação, então eu vejo como uma moeda de troca, né? Eu acho que quando a iniciativa privada, né, que são os empresários, fomentam a cultura, além da moeda de troca de marca, né? Porque tem aquele lugar, a gente não esquece de quem trabalha com a cultura, porque a cultura é uma coisa que vem na veia da gente. Quando você tem ali um artista, um espetáculo, um filme, que ele vem junto com a marca, aquela marca está agregada a toda a questão emotiva, afetiva, artística, sinestésica, que aquele elemento da cultura proporciona. Você está me dizendo que não é uma questão racional. É ligar a marca à emoção das Sim, pessoas e com isso tem uma força maior. totalmente, né? Quando a gente teve um momento, né, um período, que a gente falava muito em top of mind, né? O top of mind é isso. Nada mais é do que aquela memória que a pessoa tem de uma marca, né? Então, vincular isso à cultura é muito importante. Mas não é um pouco o equívoco do pessoal, eu estou lhe provocando, hein? Aham. Não é um pouco o equívoco do pessoal que trabalha em cultura não ser capaz de comunicar essa relação fundamental e essa importância para os próprios empresários, por exemplo? Não, mas é isso, não é uma questão de comunicar. Aí eu trago um outro exemplo, né? Certa feita, a gente teve aqui um órgão, do governo, né? Do governo, estou falando, não é do governo do estado, né? Que a gente fala governo, acha que é o estado da Bahia, né? Um braço do governo, que nós temos três: municipal, estadual e federal, que numa postura de fomento à iniciativa privada, criou um programa, né, de patrocínio, de incentivo, de patrocínio à cultura a partir de isenção fiscal, né? Que é o que existe até hoje, né? E existe até hoje. E provocando isso, né, apresentar os artistas a essa iniciativa privada, fez uma reunião e convidou a iniciativa, vários empresários e representantes de iniciativa privada, para esse evento. E nesse evento, de 30 convidados, de fato, no dia, os artistas estavam lá, tinham três representantes de três empresas. Então, aí eu fico pensando, onde é que está a questão, né? Houve um esforço desse órgão, né, desse braço do governo em fazer esse encontro, a gente chama de dar um match, mas não deu match. Mas não deu talvez porque não há um trabalho anterior para mostrar o interesse. Mas é isso, a obra cultural ela está aí, né? Os empresários Mas tem que consomem enxergar, a mas tem que obra enxergar. cultural, mas eles consomem. Quando a gente veste uma roupa, a gente está vestindo uma obra cultural,
né? Então, foi um artista que criou aquela roupa, né? Um estilista. Então, é uma obra cultural. Ela está emprenhada de cultura. O corte, o modelo, o Não só tecido, de cultura, e ideologia, deu tudo, visão né? de mundo. Exatamente. É, então, assim, desde a roupa que a gente veste, o sapato que a gente veste, um restaurante. Restaurante é cultura. Quando você escolhe um restaurante para comer, você está ali consumindo cultura, né? Hoje eu vou comer num restaurante árabe, hoje eu vou comer num restaurante, sei lá, japonês. É uma cultura que você está consumindo ali também. Então, assim, é preciso, em primeiro lugar, refletir o que é cultura, sabe? Essa palavra cultura, como você trouxe no início, né? É muito amplo, e é amplo É por isso que mesmo. nós estamos aqui, na casa do empresário baiano, para você falar exatamente isso, de forma que a gente possa também abrir a nossa perspectiva. Exatamente. Eu acho que a perspectiva é essa, é a gente sair um pouco da caixinha de achar que cultura é só teatro, é só música, é só artes plásticas, artes visuais, é só cinema. Não. Cultura está em todos os. Acho que quando a gente abre a porta e sai de casa, a gente já está respirando cultura. Quando a gente interage com outra pessoa, a gente está fazendo ali troca, né? Intercâmbio de cultura, né? Então, é abrir essa mente, entender que o jeito que você vê um ator interpretando numa tela, aquilo ali é absolutamente cultural. Quando um diretor, uma diretora explica como quer que ele interprete ou que ela interprete um personagem, aquilo é cultural. Sim, agora eu queria voltar um pouco mais a você e tal. Você é essencialmente diretora de cinema hoje, de Eu produção audiovisual. Isso. Não só cinema, mas Aham. televisão e tal. E outros formatos permitidos hoje pela tecnologia. Obviamente, depois de toda essa formação que você contou, professor, experiência de música, etc., você foi para cinema. Na minha adolescência, na minha juventude, sempre se disse que fazer cinema no Brasil era dificílimo. Nós tivemos grandes diretores ao longo da história, mas eles tiveram uma dificuldade enorme de realizar suas produções, falta de dinheiro, disso, daquilo. Hoje está diferente. Não, eu acho que hoje está mais difícil ainda, porque Mas hoje você já fez diversas obras. Me diga uma das suas obras suas que a gente pode ter visto por ai, aí. eu recentemente eu lancei um curta chamado Edoxum, né, que é um curta que fala sobre a música de Jerônimo Santana e Vevé Calazans. Edoxum é um documentário que está aí rodando festivais, já foi selecionado para alguns festivais, festivais inclusive importantes, né, da temática de documentário musical. Né? Recebeu um prêmio recentemente também no Festival Internacional de Cinema, Panorama Internacional de Cinema como melhor curta. E estou em desenvolvimento dele para um longa-metragem, que aí ele vai caminhar por outras estradas, né? Não vai ser apenas sobre a música. Aí a gente abre o campo de visão, né? Decupa essa música toda, encontra os elementos que essa música encontrou para existir, sai da letra e vai para outras realidades. Porque o cinema tem um impacto, né? O cinema, além de impacto, ele também pode trazer muitas coisas como benefício. O que eu me lembro bem é daqueles filmes que fundamentalmente falam da cultura baiana, como Opa e Ó e Uhum, outros do mesmo gênero. Cada vez que um filme desse é produzido e ele faz sucesso, a gente tem impactos em diversas áreas. uhum. Desde o turismo, por exemplo, com a série de pessoas que assistiram o filme, eu quero ir para aquele lugar e conhecer e tal. Por isso que eu acho que essa dificuldade é um pouco difícil de entender, né? Eu acho que é um processo comunicacional equivocado, talvez. É porque as Que pessoas as são. pessoas entenderem a É, importância e talvez o benefício do uhum, desenvolvimento da cultura como arma de uhum, negócios. uhum. Eu acho que esse é um tema que eu acho que a gente É, podia explorar aqui. mas aí é a limitação. A gente vai lá para a escola de novo. Olha a escola, olha a Hum. educação em cultura, olha você entender que cultura é importante para você. Se você não sabe que cultura é importante para você, você não vai dar o devido valor à cultura. E aí você só vai olhar a ponta. Esse exemplo que você trouxe foi ótimo. Por quê? Eu trabalhei na produção de Opaió 2, né? E na época de produção, eu me lembro que uma certa feita eu peguei um Uber
E no meio do caminho, eu conversando, né, um desses Ubers que gostam desses motoristas que gostam de conversar, a gente trocando, e eu agoniada que eu estava atrasada, engarrafamento, não sei o quê, nananã. Aí eu falo, eu tô atrasada, tô agoniada, porque eu tenho que chegar. E ele querendo saber, eu falei, não, porque eu trabalho em Apaió e a gente tem uma visita de locação para fazer. Você trabalha em Apaió? Nossa, Apaió foi tão importante para mim. Foi a época que eu comprei o meu carro para rodar aplicativo. Eu falei, ué, por quê? Aí ele, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, porque os turistas, depois de Apaió 1, vinham para cá, para Salvador, fez um boom de turistas que vinham para cá, para Salvador, por causa do filme Apaió. Então, aí você, justamente, justificando o que você falou, aquela pontinha de lá, a repercussão econômica, sabe? De milhões, o impacto socioeconômico, porque uma É obra porque os milhões são espalhados, aí são os efeitos você não percebe exatamente, individualmente, talvez. exatamente. E aí ele ficou super feliz, ele falou: "Vem ao Paiol 2 aí", eu falei: "Vem ao Paiol 2 aí". Ele: "Quando é que vai lançar para eu me preparar, porque eu já sei que eu vou ganhar dinheiro, porque a cidade vai explodir de turista". Porque ele contando que vinham navios, esses cruzeiros, que ancoravam aqui em Salvador, querendo conhecer a cidade de Apaió, querendo conhecer o Pelourinho, querendo conhecer o Bagendeuzão, querendo conhecer. Então, assim, esses personagens e naquelas locações por onde o filme passeava, e é real, Vai te fazer cinema é entra. difícil. É difícil, porque para iniciar a história, não tem ninguém para dar a mão para a gente, né? Da mão é dinheiro mesmo, né? Dinheiro é aporte financeiro para a gente poder Mas realizar. custa muito caro fazer cinema aqui? Não é que custa, não. Aqui no Brasil, se você for olhar comparativamente o investimento financeiro que você faz aqui no Brasil para você rodar um filme e para você rodar, por exemplo, obras norte-americanas, é absurdamente distante, né? Você falar que você roda uma obra aqui popular que eu estou dizendo que vai para as salas de cinema, que consegue ir para as salas de, não são todas as obras que vão para as salas de cinema, a gente tem aí um processo de negócios, né, que as pessoas não conhecem, que é uma outra caminhada, um outro desafio, É muito né? difícil. É difícil. Mas o que é que faz uma obra ir para o cinema e outra não? Eu acho que o poder de articulação, conhecimento, são Não é vários o fator fatores. comercial também, não? Bem, mas assim, tem muita coisa boa que fica de fora, né? Eu participo de muitos eventos de negócios de audiovisual, inclusive já produzi. Aqui a gente tem alguns importantes, né? O Nordeste Lab, que trabalha com estabelecendo, né, essas possibilidades de negócios com produtores do Norte, Nordeste. Tem o Dialab, que é um outro laboratório, um laboratório internacional com nicho racial, né? Que traz também diversos países da América Latina, esse ano com os Estados Unidos, países da África, Jalab, Nordeste Lab, enfim, são a MIMB, que agora virou Mercamimb esse ano, justamente mirando nesse estabelecer esses negócios, né, entre as obras, entre os realizadores e as realizadoras, e a ponta final, que são as produtoras que vão licenciar essas obras, os canais, os players, os streamings. Então, é uma caminhada longa. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso e transformou o cinema deles em uma política, né? Porque além da parte do negócio, e é um negócio que gera milhões e milhões de dólares Uhum, de lucro, eles também transmitem a cultura americana para todo o mundo e, de certa forma, introduzem um meio de vida que diz, olha, nós somos legais, uhum, essa é a nossa cultura. uhum, Copiem a gente. De certa uhum. forma, é um processo de expansão Sim, da cultura, não é sim, só de um poder, geopolítica e de poder. sim. Por que que a gente não consegue fazer o mesmo? Porque a gente não aprendeu. É tudo lá na base. A gente não aprendeu a fazer isso. O momento mais forte que a gente teve, um dos momentos fortes que a gente teve falando de cinema, né, na época da porno chanchada, a gente vendia a nossa alegria, nosso jeito de ser. A gente não vendia o nosso poder.
poder de domínio, de liderança, não. A gente Isso vende são os outra americanos que coisa. fazem. A linguagem Exato. nossa deve ser outra também, né? A nossa Porque linguagem é nós não outra. temos essa Não. finalidade como nação de expansão de poder. E tá tudo bem, porque é Claro. cultural. É cada um com a sua cultura, sabe? Cada um joga de um jeito. Agora, você fala de cultura. Eu queria saber o seguinte: você vê cultura como cultura ou cultura como negócio? Dá para separar a cultura como cultura e cultura, o negócio da cultura? Olha, Ou existe sobrevivência da cultura como cultura sem que ela seja também uma cultura de negócios? existe. Existe sim, a cultura popular está aí para dizer, aos trancos e barrancos ela resiste, né? Mas não prolifera, ela apenas resiste. Ela resiste, né? Não, talvez prolifere com os seus eh, tutores, com os seus seguidores, né? Filhos e netos, né? Mas assim, prosperar, talvez não. Ela fica ali naquele lugar, né? Quando eu vejo uma detentora de cultural, como Dona Zélia do Prato, que está lá em São Brás, e que ela tem lá, é uma sambadeira, né? Tem lá as filhas e netas sambadeirinhas também. A gente está vendo ali é, o legado sendo continuado, Ah, mas não prosperou. a gente está chegando basicamente ao final da nossa conversa, que já temos aí algum tempo já conversando, uma conversa interessante. Eu queria prolongar um pouquinho mais. Eu queria um pouco da sua experiência de direção. Porque uma coisa está na frente da tela vendo, outra coisa está por trás dela produzindo a sua visão, a sua perspectiva daquela história. Hum. Todos somos contadores de história de certa forma. Como é ser diretora de cinema na Bahia e por que nós não temos mais diretores aqui? Olha, é um desafio, né? Porque, em primeiro lugar, tem essa questão do fomento. A gente não é incentivado a estar nesse lugar, né? A direção, cinema ainda é visto como uma linguagem muito elitista, né? E eu, enquanto compartilhadora de conhecimentos, né, eu fomento um outro tipo de cinema. Então, eu fomento um cinema onde quem está fora entre. Quem está dentro, beleza, já está lá, já tem o seu lugar. Mas quem está fora e quer entrar, eu puxo, né? Então, você está falando com uma mulher diretora, uma mulher que é baiana, nordestina e é preta. Então, assim, dentro da escala de produções audiovisuais, a gente tem aí, eu estou na base, digamos Não é a assim, dessa nossa visão aqui da pirâmide. associação comercial. A associação comercial hoje é uma associação integradora. Uhum, Integradora no sentido de que a gente representa os empresários da sociedade, os empresários são de todos os lugares. pois é. Nós temos aqui o nosso núcleo feminino, núcleo das mulheres, nós temos o nosso núcleo da diversidade, nós temos vários núcleos de integração, porque a gente acha integração também da formalidade. Você sabia que apenas 47% de todos os empreendimentos são formais, 53% não são? Ou seja, não estão sob a proteção da lei. E como disse Truman Capote, uma passagem do livro dele que eu acho interessante, ele diz o seguinte: o pior de ser fora da lei é não estar sob a proteção da lei. Uhum, Então, a gente aqui é integrador. A gente quer e abre espaço para todo mundo e quer que todo mundo progrida, ganhe dinheiro, porque para a gente ganhar dinheiro não é nenhum pecado, é até uma coisa fundamental. E eu acho que a gente precisa trabalhar junto para poder fomentar a sim, cultura e sim. transformar não, apenas mostrar o que nós somos, Uhum, que a gente não uhum. precisa transformar nada, mas e fazendo isso transformar, fazendo com que a população participe, porque é essa participação que transforma a nossa realidade, Sim, mas sim. não nos transforma de quem nós não somos. Nós Uhum, continuamos somos quem uhum. somos, mas Mas transformamos a inclusive, realidade em que vivemos. e assim, eu aplaudo todas essas iniciativas,
sabe? Porque eu acho que a gente precisa realmente, de fato, juntar as mãos para a gente mudar o cenário que a gente vê aí. Mas no cinema, infelizmente, a realidade ainda é bem diferente. E a gente tem as estatísticas aí. O Cine, que é a nossa Agência Nacional de Cinema, está aí para dizer. Né? É só a gente entrar no site da Você tem Ancine. alguma produção, algum filme que você fez, por exemplo, para esses serviços de streaming, como Netflix, essas coisas assim? Eu fui assistente de direção de uma série de comédia que se chama Os Deraldos, que foi dirigida por Alan Miranda e Thiago Rocha, né? A gente rodou em 2000, a gente filmou. Veja a amiga agora que falou que rodou, que ela não entende quando a gente fala rodou. Né? É porque antigamente rodava o filme. Hoje é Exato. digital, não roda É mais. que a gente trazendo, né, trazendo para nossa linguagem. Então, a gente filmou em 2022, foi para Netflix, né? E fez sucesso. Ai, foi maravilhoso. Foi incrível. Você está me dizendo então que existe espaço, existe meio, só não existe a comunicação para que todos saibam fazer como é isso se tornar realidade. E o incentivo, sabe? Eu acho que é preciso olhar para esse lugar. Eu acho assim, se eu fosse, por exemplo, empresária e eu me visse viabilizando a, a realização de uma obra, sabe, que marcasse a minha cultura, a cultura que eu faço parte, eu acho que eu seria muito feliz, eu me sentiria muito importante. Como pessoa, mas eu acho que como empresário, eu me sentiria ainda mais se a minha marca veiculasse essa emoção e que ela Totalmente, ficasse cravada no totalmente. coração e na mente das Ela pessoas. fica. Quando a gente pensa em cinema nacional, qual é a primeira marca que a gente lembra? Você me diz. Petrobras. Que a gente ficou nos anos 90, era a marca que mais patrocinava o cinema brasileiro, né? Então, assim, é imediato. Petrobras. Então, poxa, vamos ser vários Petrobras? Braskem, quantos projetos culturais a Braskem incentivou? A Coelba. Então, assim, por que que eu lembro? Porque aconteceu, porque fez acontecer. Né? Então, eu acho que nem tudo está perdido. Eu acho que aqui, inclusive, é uma oportunidade incrível de estar conversando com os empresários, de dizer, venha com a gente, porque é real. Aqui eu lembrando das coisas, né? Guaraná Antártica, não sei o quê. Gente, são marcas. Ai, Dai, mas são marcas milionárias. São marcas milionárias, mas assim, porque as outras não vieram. Não é porque elas são milionárias que elas são lembradas porque elas fizeram acontecer. Bom, de que se não puder fazer sozinho, a gente deveria poder pelo menos fazer coletivamente. E cada um Totalmente, participaria. totalmente. Na verdade, infelizmente, estamos chegando ao final. Esse papo gostoso que a gente vê. E aí, vamos deixar para os empresários aqui um último recado. Tem o seu último recado para a gente empresário e para toda a comunidade que vê a gente. Bom, eu acho que é esse, o lugar da gente, a gente respira cultura muito forte aqui no Brasil, aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente tem muitas histórias para contar. E eu sou consultora de projetos, eu posso afirmar isso, de projetos audiovisuais. São histórias incríveis, lindíssimas, emocionantes, né? E a gente precisa, assim, de um incentivo. A gente tem aí 2 programas de leis de incentivo fiscal, tanto no governo do estado quanto no municipal, e eu acho importante, sabe, o empresariado vir junto para poder fomentar o mercado. Aí vou falar do que me toca, audiovisual, né? Porque tem muito projeto incrível precisando virar realidade. E de repente juntar as forças, vamos juntar, cada um dá um pouquinho, não é possível, não precisa um patrocinador para a obra inteira, a gente pode dividir o bolo e fazer acontecer, fazer a nossa história ser contada. Eu estava contando a história de Doxum em Cartagena, 3 meses atrás, sabe? Eu estava contando há 5 meses atrás em Cali e saí de lá com 9 prêmios em Cartagena com 2 prêmios. E as pessoas ficaram, nossa, que filme lindo, que história maravilhosa essa que você está contando. Mas nenhum desses prêmios vai me fazer realizar a obra. São prêmios de serviços, de pós-produção.
mas eu não tenho dinheiro para fazer o meu filme, sabe? Então, assim, se lá fora eles estão reconhecendo, por que que aqui no Brasil ninguém tá? Porque precisa de comunicação, Dai. Então, Dai, vamos lá. foi um grande prazer conversar com você. É muito interessante aqui na sala de Portinari, que é também uma Maravilhoso. obra cultural, Sim, que tem muita informação aqui. Você olha, parece simples, mas não é. sim. Tem cultura, tem crítica, Uhum. tem reparação também de todos os níveis da sociedade da Bahia. Eu acho essa obra magnífica. Então é um prazer estar aqui conversando com você. Eu lhe agradeço bastante seu tempo aqui com a gente. Hum. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e fico aqui aberta para voltar mais vezes para falar sobre outros temas que vocês quiserem dentro do espectro da cultura. Será um prazer. E assim terminamos mais um Perspectivas. Você viu a visão de mundo da Sena, que é diretora de cinema, produtora de cultura e a importância da cultura para a gente, inclusive como fonte de negócios. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. E até o próximo Perspectivas com você.